O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No programa de hoje, nós estaremos entrevistando o filósofo e sociólogo do direito, professor Raffaele Di Giorgi, que é um professor italiano da Universidade de Lecce. Está na nossa universidade brindando a possibilidade de um curso na Faculdade de Direito, no curso de Direito, justamente sobre pensamento social, sociologia do direito. Professor Raffaele Di Giorgi, é uma satisfação recebê-lo. Bom dia, é uma felicidade muito grande para mim e uma honra participar a este programa que é muito interessante e muito famoso. Ok. Professor Raffaele, você que é filósofo de formação, sociólogo, formado em Roma, e depois teve a sua, digamos, oportunidade muito interessante de fazer pesquisa e ensinar no Instituto Max Planck. O senhor é autor de obras muito importantes publicadas em alemão, citando Verdade e Legitimidade no Direito. E você também é nosso conhecido aqui no Brasil e na América Latina. Você esteve no México, onde você teve livros em coautoria com o professor Luhmann, traduzidos pela Universidade Autônoma do México. E você também esteve e está sempre conosco no Brasil, onde você é muito bem recebido. Há digamos, um clima de diálogo, principalmente sim. Na parte do pensamento jurídico. Nós poderíamos iniciar nossa conversa, que tem um caráter informal, perguntando para você, já que você é da nossa geração, você viveu intensamente os anos 60, teve a oportunidade de fazer uma imersão no pensamento social italiano, que é riquíssimo, quer dizer, desde a tradição gramsciana, passando pela escola do Della Volpe, o Coletti, e o Bobbio, grandes pensadores que marcaram também o pensamento universal. Gostaria que você nos falasse um pouco desta questão, depois, evidentemente, passando por etapas de crise social, crise política e crise do pensamento. Eu acredito que o pensador Giorgio Agamben é a expressão um pouco dessa novidade também. Sim. E você também lá, com, digamos, o diálogo intenso que você teve com Luhmann. Como é que se dá esta, digamos, emergência de um pensamento plural hoje na Itália? A situação atual é uma situação bastante complexa que legitima as perguntas que você está fazendo. Nos anos 60 tive em Itália esta grande manifestação do pensamento marxista na reformulação historicista gramsciana na escola do Galvano Della Volpe. Foram as leituras que eu fiz nesses anos com um interesse e uma paixão muito grande. Eram os anos nos quais, na Alemanha, começava a desenvolver-se a teoria crítica da sociedade. Assim que, digamos, a diferença entre a teoria crítica e o historicismo marxista italiano era nisso que a teoria crítica abria a possibilidade, através da hermenêutica e da crítica do positivismo marxista, que eles consideravam positivismo, abria considerações, digamos, em uma sociologia da comunicação, uma sociologia que se ocupava dos interesses dos particulares através da interioridade, o freudismo, a psicoanálise, etc. Por estas coisas. Em Itália, o marxismo tinha esta diferente qualificação, que é o historicismo, é uma consideração histórica. E o que motivou o meu grande interesse inicial, ao começo dos anos 70, pela teoria dos sistemas, foi esta formação hegeliano e marxista, do historicismo marxista italiano. Por quê? Tinha
uma questão fundamental dessa interpretação, que era o que se chamava a formação econômico-social. Você lembra que já era uma expressão de Marx e que desenvolveu um grande debate. A formação econômico-social, que queria dizer? Este era o grande problema. Naturalmente, as questões dos particulares, da hermenêutica, essa tipologia de sociologia era de interesse muito menor, porque o interesse mais grande era entender a formação econômica-social. Quando eu tive a possibilidade na Alemanha, em 73, 74, vivendo constantemente aí, de começar a ocupar-me da teoria dos sistemas, que era os comienzos, naturalmente, então, eu tive a impressão de poder encontrar uma solução aos grandes problemas dessa tradição marxista através da teoria dos sistemas. E essa é uma primeira parte da sua pergunta. Se posso utilizar um minutinho ainda. Assim, o que aconteceu em Itália? Eu fui todos os anos 70 na Alemanha, estudando a partir do final dos 70, diretamente com Luhmann, no sentido que vivimos muitos anos até sua morte trabalhando conjuntamente. Em Itália e na Alemanha. E em Itália e na Alemanha se expandeu sempre mais este pensamento do Niklas Luhmann, da teoria dos sistemas, mentre que acontecia em Itália. Em Itália se difundiu sempre mais com uma forma de auto-esgotamento, quisiera dizer, em italiano diciamo auto-esaurimento, esgotamento da grande tradição marxista, de maneira concomitante com o esgotamento dos sistemas políticos, digamos, do Oriente da Europa, e aí se abriu outra vez um espaço para uma recepção da teoria crítica, um espaço por uma expansão através do pensamento cristão e católico com grandes influências, e estas orientações hermenêuticas que podiam, digamos, ser utilizadas tanto pelos críticos quanto pelos católicos e por aqueles que tinham esta formação católica. A situação atual é uma situação, você diz de maneira correta, eu acho, que pensadores como Agamben são esta expressão, não? De, digamos, reflexões sobre temas isolados, que são grandes temas do pensamento, por exemplo, digamos, a exclusão, o estado de emergência, o indivíduo, a natureza da vida, a estrutura psicológica da exclusão. Por exemplo, você não pode olvidar o grande impacto que teve também o pensamento de grandes pensadores como Foucault, que, digamos, frente às grandes tradições, poderíamos, se me permite a palavra, não sei, anárquicos, frente às grandes tradições, não? E assim que, nesse momento em Itália, a geografia do pensamento, eu acho que tem tantos elementos, assim como, digamos, o espaço do grande desorientamento político que está vivendo o meu país. Se é crise ou não, eu não sei, mas é um momento de grande desorientamento. Professor Di Giorgi, a gente sabe que as teorias elas têm vinculações com concepções de ciência, enfim, e também concepções de teorias do conhecimento. Então, elas se vinculam a certas tradições, né? Os grandes sistemas de pensamento, né, se nós pensarmos o marxismo, o estruturalismo, né, eles também têm essa articulação, né, com concepções de ciência. Thomas Kuhn nos diz que, em função de mudanças dessas referências, quando se adota outras teorias, nós acabamos vendo o mundo de uma maneira diferente. No caso da teoria sistêmica luhmanniana, eu gostaria que o senhor nos expusesse estas formas de vínculos com concepções de ciências emergentes, né, com a teoria da comunicação, da cibernética, mesmo das ciências naturais, né, e o que, ao construir esse aparato conceitual novo, o que ele nos permite enxergar que as outras teorias não nos permitiam? Sim, mira, você me permite fazer um exemplo? Uma vez
Estamos com Luhmann, era, eu acho, metade dos anos 80, 84, 85, na costeira amalfitana. Você conhece Amalfi, Nápoles. Certo. Aí tem montanhas, releves, e que caem diretamente sobre o mar. Não? E se constroem como terraças. Sobre uma dessas, nós estamos aí mirando o mar. Se construem estas terraças, e sobre uma dessas terraças estavam 5 ou 6 meninos que estavam jogando pelotas, balas. E, de repente, chegam 5 ou 6 outros com outra bala, tiram a bala aí, assim que eram como 10 meninos que jogavam com 2 balas. E passam 5 ou 6 minutos, chega outro menino, 4 ou 5, com outra bala. Assim que todos se põem aí a jogar. E a consideração que fazíamos com Luhmann era a seguinte, dizia, olha, até agora o pensamento social observou a sociedade como um partido de balas, de bolas, desculpe, que tem regras, tem um árbitro, tem amigos, adversários, todo está listo aí. E se pode ver o que acontece e observar. E a sociologia, o pensamento social tentava descrever o que acontece. Na realidade, a sociedade moderna tem uma estrutura como essa desses meninos. Cada um deles, através de um tiro, constrói o outro como adversário ou como amigo. E o outro, recebendo a bala, constrói o outro como adversário ou outro amigo. Esta é a estrutura da complexidade. Você fez referência à estrutura, teoria do conhecimento, e a sua pergunta era qual é o entroterra, o espaço da teoria do conhecimento que nos dá a teoria dos sistemas. As teorias tradicionais, com algumas exceções, Hegel, Marx, Foucault também, por exemplo, são teorias que utilizam a distinção entre subjeto e objeto. O sujeito observa o objeto, e nesse sentido seria a sociedade o objeto da observação. Estas teorias que eu chamo lineares de tipologia kantiana, eu acho que não tem mais sentido. O que faz a teoria dos sistemas é dar indicações sobre as modalidades de construir o que se está observando. Assim que a sociedade não é objeto, mas um universo da construção contínua de possibilidade. A observação científica pode dar indicações se ela tem a capacidade de reconstruir continuamente a si mesma, assim como ela constrói o que ela está utilizando nesse momento como sua realidade. A diferença que faz a teoria dos sistemas frente a todas as demais é isso. Sendo que nós somos construtores do mundo, e somos parte do que estamos construindo, temos a responsabilidade do que estamos fazendo, porque nós somos incluídos. Em outra palavra, as velhas diferenças são ora uma unidade, que se abre continuamente a outras possibilidades. Certo. E aí, nesse sentido, digamos, a Escola de Santiago, né? Eu só vou apresentar essa questão para depois, no segundo bloco, o senhor nos responder. Mas essa questão, então, de um certo monismo, né, que a Escola de Santiago, com o Maturana e o Varela, dizia não faz mais sentido pensar o mundo a partir de uma perspectiva subjetiva apenas, eu e o mundo, mas também uma perspectiva objetiva ou representacional também não faz sentido. A minha pergunta é para o senhor responder depois, em que medida, né, nós podemos combinar o subjetivo e o objetivo como observadores? Mas vamos fazer um intervalo e logo em seguida voltamos. Obrigado. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje nós estamos entrevistando o filósofo e sociólogo do direito, professor Raffaele De Giorgi, da Universidade Lecce, na Itália, que está inclusive passando por Curitiba e apresentando um curso muito interessante no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná.
Professor Di Giorgi, então, no primeiro bloco, né, o senhor nos apresentou o panorama intelectual da Itália e da Europa, mostrando que as crises intelectuais também oportunizam uma maneira de emergir a novidade, né? Embora essa novidade seja plural, ela é complexa, né? E depois, quando o senhor se referiu também à questão da teoria sistêmica do Niklas Luhmann, da qual o senhor é também coautor, né, coadjuvante, grande e importante, digamos, autor, trabalhou com o sociólogo Luhmann, né, já falecido. O senhor fez referência à maneira de como se apresenta para a teoria social, digamos, essa oportunidade de poder observar e participar, utilizando o exemplo de um jogo de futebol, em que as crianças vão se somando, né, e trazendo as suas bolas e participando. Essa seria um pouco a visão do observador, né, que é copartícipe dos processos, e isso deu oportunidade para a gente trazer uma questão importante dessa relação sujeito e objeto, né, e fazíamos menção, então, à Escola de Santiago, que recusava essa ideia representacional ou de subjetivação do mundo como um lugar privilegiado a partir de uma filosofia da consciência. Gostaria que você nos apresentasse, então, a visão epistemológica da teoria dos sistemas em termos de observador, o autor como observador e copartícipe da sociedade. Claro. As ideias da Escola de Santiago, se refere a Maturana, Varela e aos mais jovens, forneceu à linguagem da teoria dos sistemas algumas formulações úteis. Mas as ideias já se podiam encontrar em alguns trabalhos do pensamento de Luhmann do final dos anos 60. Se você observa, por exemplo, a construção de um trabalho de 1965 sobre o tema direitos fundamentais como instituições, você pode ver que algumas dessas ideias já estavam aí. Pero não tinha ainda esta linguagem, não tinha a claridade da linguagem da construção conceptual, que naturalmente foi fornecida pelos estudiosos chilenos. Uma diferença, però, a linguagem e a teoria dos estudiosos chilenos se refere a seres vivos. E eles consideram os homens como a sociedade como seres vivos. A grande diferença com a construção da teoria dos sistemas é isso, que a sociedade não vive e as ideias que nos permitem observar os seres vivos, a reprodução da vida, podem ser utilizadas para observar a sociedade, pero com a condição que são universos totalmente diferentes. Outro problema é quais são as conexões entre estes universos. Porque se os homens não são o que nós tratamos como sociedade, é verdade que sociedade sem homens é algo que não se pode imaginar. O observador não pode ser entendido no sentido das teorias sociológicas tradicionais. O observador está sempre imanente. Maturana diz que tudo o que está dito é dito por um observador. Está claro. Pero o observador não pode ser antropomorfizado. O observador é imanente a qualquer descrição. Assim que a estrutura da observação que utilizamos na teoria dos sistemas é a estrutura de descrições que se abrem a outras observações. Assim que não precisamos mais da ideia subjetivo-objetivo, porque a universalidade não tem a que ver com a possibilidade de compartilhar e aceitar uma descrição. A universalidade fica na possibilidade de qualquer observação ser observada. E da segunda observação de ser observada. Isto quer dizer que qualquer observação tem um ponto cego que ela não vê, outros observadores veem. Eu acho que as velhas diferenças, subjeto-objeto, objetivo-objetivo, universal-particular, não precisam mais ser utilizadas se nós utilizamos esta ideia da construção e de um observador imanente a qualquer observação e construção, que pode ser observado por outros, pero com a condição que nenhuma observação é nem universal, nem verdadeira, nem objetiva. Isso nos abre a possibilidades, se me permite o senhor,
políticas da teoria. Certo. O sentido da democracia da teoria está nisso. A teoria não tem verdades, nem falsidades. Certo. Tem observações que podem ser observadas. Esta, aliás, é um ponto crucial, professor Di Giorgi, que muitos dos críticos da teoria luhmanniana ou sistêmica, né, mostram que ela se deixa levar muito pelo próprio acoplamento estrutural, que é um pouco cego e surdo, né, ao ruído, embora eu acho que isso está presente na teoria do Luhmann, né? Quer dizer, em que medida se dá essa abertura, né, e em oposição ao fechamento organizacional, e em que medida, por exemplo, há possibilidades de alguém que trabalha com essa perspectiva discursiva, trabalhe com a dimensão daquilo que outras teorias vão apostar, que é a questão da utopia, dos engajamentos, né, que implica digamos, uma presença do ator, Perfeito. do sujeito. Gostaria que o senhor refletisse sobre isso. Sim, digamos, a primeira parte da sua pergunta me deixa lembrar algumas discussões que tínhamos sempre com Luhmann. Eram os anos 70, final dos anos 70, ou os 80, e dizia: tantos, quase todos, precisam criticar a teoria dos sistemas. E esta é uma coisa boa. Pero, critica a teoria dos sistemas porque seria pensamento conservador, da estabilidade, etc. Nos anos 73, 74, o editor Surkamp, na Alemanha, editor de esquerda, sempre, publica texto de crítica à teoria dos sistemas. Depois, ao final, ele publicou a obra completa de Luhmann. Bom, não importa. E dizia: pero por que são os marxistas que se ocupam da teoria dos sistemas? Eu acho que não se ocupam só para criticar a teoria, porque tem tantas coisas que fazer. Não? A crítica dos anos 70 sobre esta, digamos, tendência à teoria dos sistemas era uma crítica que não tinha nada a ver com a teoria dos sistemas. Por quê? Se um conceito não pode ser utilizado na teoria dos sistemas, é o conceito que utiliza a distinção entre estático e dinâmico. Não tem sentido. Os sistemas sociais e sociedade, o sistema social universal, não são nem estáticos nem dinâmicos, são autodinâmicos. Isso quer dizer que não pode ser transformado a partir do exterior, mas ele se transforma continuamente. Por sua vez, todo isso não quer dizer que um político, um teórico, um filósofo, ou jovens, ou movimentos sociais não tem sentido. Claro que tem sentido, porque um dos dispositivos da transformação evolutiva da sociedade é a produção contínua de variação. Então, produzir variação quer dizer criar condições pela multiplicação da produção de sentidos. Assim que um movimento social que produz sentido de maneira diferente, claro que produz condições pela transformação. Outra coisa é ter a expectativa que alguém possa transformar a sociedade, que uma pessoa possa transformar, que um partido possa transformar. A sociedade se transforma continuamente e precisa da produção de temas novos, porque só com temas novos se pode produzir requisitos da evolução da sociedade. Professor, eu acho que essa dimensão do sentido, ela inclusive aparece com uma relevância no seu trabalho, e se não me engano o senhor classifica, e o Luhmann também, como até pré-discursivas, pré-linguagem no sentido. Mas isso seria objeto de um novo programa, né, filosófico sobre a ideia de sentido. Eu aproveito a oportunidade, como continuidade do seu raciocínio, para indagá-lo, porque afinal o senhor é diretor de um centro importante em Lecce, que é um centro sobre o risco, sim, e que deriva de uma sociologia do risco que foi inaugurada, inclusive, pelo Luhmann e pelo Ulrich Beck, na Alemanha, e que hoje é muito bem apropriado pela teoria social para pensar desastres ecológicos, a questão ambiental, né? E eu gostaria que o senhor refletisse um pouco sobre esses temas que estão nos desafiando, que é a questão de novos desafios oriundos pela mobilização do protesto, né, dos jovens e da sociedade, digamos, o papel dos meios de comunicação nessa dimensão, né, e também, por que não, repensar a democracia. Claro. São temas pelos quais precisaríamos não de uma transmissão, mas de tantas, então vou aceitar as indicações de você e na esperança de alcançar claridade com a resposta.
o tema do risco foi difundido como tema de uma grande preocupação, não? Desastre universal. Se você lê a obra do Ulrich Beck, e não sei porque ele escreve, nós temos que preocupar-nos porque a sociedade tem um potencial de autodestruição de 90 vezes. Precisa de uma vez autodestruir-se, precisa de 2 ou 3 vezes. Então, o primeiro aspecto é racionalizar o medo. Esta sociedade não é a sociedade do risco no sentido do Beck e dos demais. Esta sociedade tem muito menos perigos do que tinham outras sociedades. Outras sociedades poderiam desaparecer pelos perigos que tinham. Essa sociedade tem muito mais riscos das outras, e este é o tema deste curso que fazemos aqui na universidade, porque nessa sociedade é possível tomar muitas mais decisões, temos muitas mais alternativas, muitas mais possibilidades de construir futuro de maneiras diferentes. Risco é uma técnica, não é um desastre, é uma técnica de construir futuro em condições às quais sabemos que outras decisões hubieran podido evitar os danos que quisiéramos evitar. Esta é a sociedade do risco, não é a sociedade do desastre, claro. Nesse sentido, risco é uma técnica que vincula o futuro de maneira diferente do que poderia ser direito, por exemplo, do que poderia ser o cálculo na economia, do que poderia ser, em outras sociedades, a escassez dos recursos. Assim que risco, se nós racionalizamos o medo, não é uma ameaça do Deus, como se chamava, como o AIDS, etc, etc. Risco é um espaço de possibilidades novas para construir o futuro. Evitar. Risco é uma técnica de diminuir o arrependimento, não? De diminuir as condições nas quais sabemos que vamos arrepentir-nos do que fazemos. Certo. Claro? E, na vez diz Luhmann que a diferença entre o nosso pensamento e a Igreja Católica era que a técnica da Igreja Católica é incrementar o arrependimento, a técnica de nós é diminuir o arrependimento. Então, esse tem a ver com a democracia no sentido final da sua pergunta, porque democracia é uma construção política de riscos contínuos. Sim. Claro, isso quer dizer que democracia não pode ser mais entendida como participação. Sabemos que as democracias são estruturas da imunização da política frente às participações. Democracia, nesse sentido, numa sociedade que utiliza risco como técnica de produção do futuro, quer dizer produção de decisões políticas, as quais não reduzem, mas expandem as possibilidades de tomar novas decisões. E como se tomam novas decisões? Através da tematização de novo sentido na sociedade. Nesse sentido, os movimentos de protesta, as atividades, as manifestações dos jovens, o que acontece nas ruas, em outras palavras, é todo sentido que se introduz na sociedade e que constrói riscos pela política. Porque a política sem risco não tem sentido. Claro, e o risco que tem na política é de perder o poder. Agora, se esta abertura ao risco frente à política, na qual se encontra a política, é uma abertura que, digamos, depende da contínua emissão de sentido novo, é algo que tem a ver com a democracia. Se é utilização de poder para combater poder, como fiz sempre a política, é uma ameaça pela democracia. Assim que a abertura frente ao risco e a construção de futuro de maneira riscosa é uma das grandes possibilidades que temos nessa sociedade. Ok, professor Di Giorgi, foi uma satisfação, então, poder recebê-lo no nosso programa, usufruir dessas suas reflexões. Acho que isso é muito pedagógico, muito construtivo. Obrigado. E a América Latina Viva, então, fica por aqui hoje e convida você novamente a nos assistir na próxima semana. Até lá.